Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16 em diante. E aconteceu que, indo nós à oração, uma certa jovem possuída por um espírito de adivinhação nos saiu ao encontro, a qual dava grande lucro aos seus senhores adivinhando. E aí eu vou resumir, porque esse assunto já foi tratado semana passada, e o Paulo repreendeu esse espírito de adivinhação, porque não era de Deus. Porque o inimigo também sabe das coisas. E ele às vezes engana, trazendo uma palavra boa, mas com o objetivo de nos desviar. E aí, porque Paulo expulsou o demônio, era um demônio, estava falando a verdade, mas era um demônio que estava tentando atrapalhar o ministério de Paulo e Silas. E Paulo expulsou esse demônio, e a moça que trazia muito lucro para o patrão dela, era uma escrava, e de repente os senhores dela viram que tinha acabado a possibilidade de lucro com as adivinhações dela. E aí criaram um alvoroço, e Paulo e Silas foram parar na prisão. Nós vamos ler daqui a pouco, mas tem uma frase muito conhecida, que eu tenho certeza que você já ouviu. É aquela frase: quem não vem pelo amor, vem pela dor. E às vezes, quando na igreja alguém fala, quem pode citar um versículo de cor, tem gente que fala isso: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Não está na Bíblia, tá bom? Esse versículo não está na Bíblia. E muitas vezes as pessoas usam essa frase de impacto como uma ameaça, dizendo: olha, vem para a igreja comigo. Cuidado, porque quem não vem pelo amor, vem pela dor. Ou seja, quem não vem por bem, vai vir quando a coisa apertar. Então é quase que uma ameaça. Mas não está na Bíblia. Tá bom? É uma frase que as pessoas foram inventando. E faz parte de um grupo grande de frases que são conhecidas. Por exemplo, Deus escreve certo por linhas tortas. Não está na Bíblia. Tá bom? Isso é frase do povo. O pouco com Deus é muito. Também não está na Bíblia. Outra frase muito conhecida é: esforça-te e eu te ajudarei. Também não está na Bíblia. Tinha uma igreja lá em Cabo Verde que toda vez que era para falar algum versículo memorizado, um homem levantava e falava essa frase: esforça-te e eu te ajudarei. Aí um dia o pastor falou: onde é que está na Bíblia isso? Aí ele nunca mais usou, porque ele não sabia onde estava. Mente vazia é oficina do diabo. Também não está na Bíblia. A voz do povo é a voz de Deus. Também não está na Bíblia. Fazer o bem sem olhar a quem. A frase é bonita, mas não está na Bíblia também. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Também não está na Bíblia. São frases conhecidas. Não cai uma folha da árvore sem que Deus queira. Também não está na Bíblia. Está sobre os cabelos, né? Que os nossos cabelos estão contados. Então, quando cai um cabelo da nossa cabeça, Deus, nas contas dele, ele está sabendo. Ó, menos um ali naquela cabeça. Mas folha das árvores não está na Bíblia. Deus sabe das folhas que caem da árvore, sabe. Mas, às vezes, algumas frases de impacto, as pessoas começam a achar que estão na Bíblia. E essa frase, quem não vem pelo amor, vem pela dor, muita gente acha que está na Bíblia e não está. Esse capítulo 16
tem a conversão de duas pessoas, e parece, eu vou dizer parece, tá? Eu estou dizendo, essa frase não está na Bíblia, mas parece que uma veio pelo amor, outra veio pela dor. O pastor Macedo ministrou semana passada sobre a Lídia, que está nesse capítulo 16, nos primeiros 15 versículos, que fala sobre a Lídia que se converteu. Que eles foram num sábado, à beira do rio, onde havia um lugar de oração. Pastor, por que eles não foram para a sinagoga? Porque para ter uma sinagoga numa cidade, tinha que ter no mínimo 10 homens adultos judeus. Não servia homens e mulheres, tinha que ser 10 homens adultos, era acima dos 30 anos. Então, provavelmente nessa cidade de Filipos, não tinha tanto judeu assim. Então eles se reuniam à beira do rio para fazer as orações. E o Paulo e Silas vão para lá, e tinha algumas mulheres, elas estavam orando, Paulo começa a ministrar a palavra, e a Lídia se converte. A gente pode até dizer, parece que ela veio pelo amor, porque ela estava procurando, ela estava num lugar de oração, ela estava atenta, ela estava ali buscando alguma coisa, e encontrou a resposta pela ministração do Paulo. A Lídia é a primeira pessoa que se converte na Europa. Há um versículo da Bíblia que fala de Epêneto, o primeiro que se converteu na Acaia. Acaia é a região que alguns falam ser a Ásia também, mas na Europa, a primeira foi a Lídia. Ninguém tira esse recorde dela. A primeira cristã, não tinha o nome de cristão ainda na época, era só discípulos de Jesus, mas o primeiro a se converter ao cristianismo na Europa foi a Lídia. E a igreja na Europa cresceu, foi se espalhando. A gente tem um mapa aqui na frente. A Europa é aquela região ali, para cima da África. A igreja cresceu na Europa. Essa ponta aqui, por exemplo, é Portugal, Espanha, França está por ali também, Itália. A igreja cresceu na Europa. E depois alguns ingleses atravessaram o Atlântico até a América do Norte, puritanos, cristãos puritanos, porque eles queriam ter liberdade de culto. E lá formaram os Estados Unidos, foi a base. Chegaram de barco, muitos morreram. É toda uma história de superação. E a igreja cresceu na região da América do Norte. Depois de alguns anos, missionários saíram da América do Norte em direção à África, também em direção à América do Sul. Alguns chegaram ao Brasil e, ultimamente, pessoas do Brasil estão indo para os Estados Unidos porque a igreja lá não está tão forte hoje. Alguns estão saindo da América do Sul para ir para a Europa, para a África, para a Ásia, para pregar o Evangelho, porque alguns se descuidaram e a igreja perdeu a força. A gente costuma comentar aqui que nos Estados Unidos algumas pessoas deixam a Bíblia na igreja, porque é só na igreja que eles leem a Bíblia. Então, por que levar a Bíblia para casa? Eles chegam na igreja, procuram a Bíblia deles, abrem na hora do culto, e depois fecha, deixa no banco e volta para casa. Muitos só vão no domingo de manhã, nem de noite não vão, é só domingo de manhã, lá é o culto mais forte nos Estados Unidos. No Brasil é que é o culto da noite. Vem menos gente nos cultos da manhã e mais gente nos cultos da noite. Isso começou quando a Igreja Católica que dominava no Brasil, e aí os primeiros
chamados protestantes, como eram os evangélicos chamados no passado, chegaram ao Brasil. Então foi liberado que eles só fizessem culto num horário que não atrapalhasse a missa. Como as missas eram de manhã, podiam fazer reunião à noite. E aí virou essa tradição de vir mais à noite. A Lídia, parece que ela veio pelo amor. Que ela estava de boa, estava procurando, estava num lugar de oração, e ouviu a mensagem, e ela e sua família se converteram. E isso geralmente acontece nas cidades onde a igreja começa um trabalho. No começo, geralmente chegam as crianças e as mulheres. Os homens demoram um pouco mais para chegar. As mulheres são mais sensíveis. E quando abre uma igreja, elas já chegam, já começam a querer aprender e tal. E o marido, às vezes, turrão, reclama com a esposa porque ela está indo para a igreja, mas depois de um tempo eles acabam cedendo e chegam também, graças a Deus. A Lídia veio primeiro. Na sequência, porque o Paulo expulsou o demônio daquela moça, houve um alvoroço na cidade, e aí Paulo e Silas vão parar na prisão. Mas antes de ir para a prisão, eles foram punidos com chibatadas. Chibatadas ou sei lá o que era, caniço, o que era. Porque não era permitido fazer arruaças na cidade. O judeu podia ter a sua religião, mas ele não podia criar nenhuma confusão na cidade. E como aqueles proprietários da escrava perderam o lucro deles, eles criaram uma confusão. Então Paulo e Silas foram açoitados por causa da confusão. Nem analisaram direito o que tinha acontecido. A pessoa que aplicava o castigo era o pretor, e ele carregava um conjunto de caniços e um machado. Os mais velhos aqui que apanhavam da mãe, às vezes lembro que a mãe falava o quê? Vai buscar a varinha lá no quintal. Minha mãe tinha que buscar uma vara de marmelo quando ela aprontava. Opa! Entregou, né? A Irani também tinha que buscar a vara de marmelo. É claro que a Irani devia ser tão quietinha, né? Porque ela é muito quietinha. E às vezes, quando minha mãe trazia a vara de marmelo, a minha avó dizia, essa não, vai buscar outra. Vai buscar outra, né? Que ela não estava boa. Então tinha uma medida certa, assim, para doer mesmo, de verdade. Alguém ali também já está se entregando, né? Passou por isso. Mas estamos vivos, sobrevivemos. Amém? O pretor, ele carregava as varas para castigar quem fazia alguma coisa errada. Ainda hoje tem países que isso acontece. Quando alguém comete algum tipo de delito na comunidade, tem que se ajoelhar ou ficar de bruço no chão, e alguém vem e bate a vara nas costas até o número certo do castigo que a população determinou para aquela pessoa. Paulo e Silas foram açoitados, ficaram feridos e foram levados para a prisão. E a culpa a frase estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Perturbam a nossa cidade, por isso foram castigados. O pretor, além das varas, carregava um machado, porque ele podia aplicar desde varadas até decapitação, cortar o pescoço do meliante.
E aí o Paulo e Silas são levados para a prisão. E na prisão a ordem era: guarda esses homens. E olha o que diz a Bíblia, ali no versículo 23, do capítulo 16 de Atos. Depois de dar-lhes muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Ou seja, era para pôr no presídio de segurança máxima. E qual que era o presídio de segurança máxima? Era a prisão inferior. As celas da época não tinham banheiro, não tinham um vaso sanitário, um lavatório, um chuveiro. Então, as prisões romanas, tudo que os prisioneiros faziam de sujeira em cima, aquilo ia escorrendo, e lá embaixo era o lugar onde eram guardados os piores prisioneiros. A prisão inferior. Paulo e Silas são colocados lá. Estavam feridos. A Bíblia vai falar depois que eles tinham ferimentos. A gente lá, um esbarrão na porta já marca. A pastora Lúcia foi antes na casa do Alexandre, abaixou para brincar com a cachorrinha lá e voltou com um arranhão aqui das unhinhas da filhotinha lá. Imagina chicotadas nas costas e muitos açoites que não foram tratados. Eles foram levados para a prisão depois de apanhar. E a Bíblia diz que o carcereiro ainda colocou Paulo e Silas no tronco. O tronco era um instrumento de prisão máxima. A pessoa tinha que colocar os pés num tronco, foi usado também aqui no Brasil com os escravos, e ela ficava com as pernas abertas, sentada no chão com as pernas abertas. Isso era dolorido. E está lá Paulo e Silas na prisão, depois de terem açoitado, por terem pregado a palavra. O que é que você estaria fazendo numa situação dessa? Dizem que ainda bem que não são os homens que têm dor de parto. A mulher tem dor de parto, aguenta e tem os filhos, e às vezes estão com dor de cabeça e levantam e fazem as coisas que precisam fazer, estão passando mal, levantam. Os homens, qualquer coisinha, fica lá, né, derrubado. Agora imagina depois de açoites, muitos açoites por soldados romanos. Não é que apanhou da mamãe. Mamãe, é claro que às vezes bate, mas bate assim meio que... Soldado romano não. E agora eles estão presos, com o pé no tronco, na prisão inferior. E eles não estão reclamando de dor, não estão reclamando com Deus. Nós tivemos uma pessoa que frequentava aqui há uns anos atrás, que toda vez que tinha alguma coisa errada, ela começava a se questionar: eu acho que Deus não me ama. Eu acho que Deus... Eu às vezes fico me perguntando se Deus existe, porque estou passando por isso. Eram altos e baixos. Mas eles estão presos, e diz ali no versículo 25, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Eles estavam orando, cantando e louvando a Deus. Na prisão, feridos, numa posição desagradável. Eles podiam estar reclamando com Deus, eles podiam estar brigando com Deus, mas estavam lá na prisão. E é interessante que perto da meia-noite, versículo 26, e repentinamente, deixa eu beber água. E repentinamente, houve um grande terremoto, a ponto de serem abaladas as fundações da prisão.
E imediatamente todas as portas das prisões, das celas, foram abertas e as correntes de todos foram soltas. O que acontece quando algo assim parecido se dá numa prisão? Todo mundo tenta fugir. Achei interessante, Elisete contou de uma prisão que um pastor começou a trabalhar com um grupo de uma cela, começou a discipular aquele grupo e houve uma rebelião na prisão e uma fuga em massa. E aí o pastor pensou, pronto, agora já acabou, né? Os meus alunos devem ter fugido. Mas todos da cela decidiram não sair, porque tinham conhecido a verdade por meio das ministrações daquele pastor. As celas se abriram, as correntes se soltaram. E aquele carcereiro que não estava num lugar de oração, não estava à beira do rio, ele estava no trabalho. Parece que ele veio pela dor. Repetindo, não tem na Bíblia, tá bom? Aliás, tem muita gente que vem pela dor. Mas tem gente que nem pela dor vem. Tem gente que vem pelo amor e tem gente que nem no amor não vem. A Bíblia vai falar, por exemplo, lá no livro de Apocalipse, que a coisa vai ficar tão terrível que as pessoas vão se sentir queimando, mas elas, ao invés de se arrepender, elas vão começar a blasfemar a Deus e não se arrependem. Então tem gente que nem na dor não vem. Tem gente que nem por amor não vem. A família ora, a família convida, a família fala, e a pessoa não vem. E tem gente que às vezes está na pior e a família fala, vamos para a igreja, e ela não vem, não quer saber. Mas esse homem parece que ele veio na dor dele. Qual que era a dor dele? O carcereiro era responsável pelo que acontecesse com os prisioneiros. Se eles fugissem, ele podia ser até morto. Porque ele estava na responsabilidade de vigiar para que eles não fugissem. Quando ele viu que as portas estavam abertas, diz a palavra de Deus, versículo 27, e acordando o carcereiro, ele estava dormindo, acordando o carcereiro de seu sono e vendo as portas da prisão abertas, desembaiou, é tirar da bainha, desembaiou a sua espada e queria suicidar-se. Ele pensou, ao invés de eu ser morto por soldados romanos, pelos outros soldados, eu prefiro eu mesmo tirar a minha própria vida. Esse era o plano de fuga do carcereiro. Fugiu todo mundo, eu vou morrer. Eu estou num momento de dor, eu estou num momento ruim da minha vida, eu prefiro acabar com tudo. Aliás, essa ideia de que o suicídio resolve, tira a dor e tira o sofrimento, é uma mentira grande que Satanás joga para as pessoas. Acaba com tudo, acaba com o sofrimento. Nós temos na família gente que tomou uma decisão assim, e aí o viúvo não conseguiu se acertar nunca mais, morreu bem jovenzinho. O filho, que era bebezinho, cresceu com um monte de coisas na cabeça. Então a família que fica, os amigos que ficam, sofrem muito com uma situação dessa. Mas o inimigo sempre diz, não é um ótimo plano de fuga. Nunca faça isso. O carcereiro pensou, vou tirar minha vida e eu resolvo o meu problema de dor. Mas Deus tinha outro plano. Deus tem outro plano para você, muito melhor do que aquele que parece que vai resolver tudo, que vai acabar com o sofrimento.
Deus tem um plano, porque Ele conhece você, Ele sabe de tudo. Ele tem planos para a sua vida. Não deixe sofrimento para a esposa, para o marido, para os filhos, para os netos. Eu tive na família alguém que fez algo parecido também. Trouxe muito sofrimento para a família. O carcereiro ia suicidar-se, mas Paulo diz ali, versículo 28, mas Paulo gritou em alta voz dizendo: não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Nenhum prisioneiro tinha fugido, estavam todos na cadeia, mesmo com as portas abertas, correntes soltas. Paulo avisa para o carcereiro: não te faça nenhum mal. Isso que está acontecendo não é para você tomar uma atitude assim, mas é para você compreender algumas coisas. Versículo 29, então ele pediu uma luz e entrou e veio tremendo, prostrou-se diante de Paulo e Silas e conduzindo-os para fora disse: Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Num momento de dor, esse homem fez uma pergunta perfeita. O que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer? O inimigo vai dar muitas opções. Se afunda nos vícios. Se afunda na vida de prostituição. Se afunda no trabalho. Se afunda lá no seu quarto e não sai nunca mais. Mas Deus tem um outro plano, e o plano de Deus é simples. A resposta do Paulo, versículo 33, aliás, ainda no 31, e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Na hora da dor, só Jesus para te tirar da dor. Só Jesus. Mas você precisa crer. Tem que crer que o sangue de Jesus é suficiente para a sua vida. Mas eu não acho que o sangue de Jesus lá naquela cruz serviu para mim também. Sim, serviu. O sacrifício de Jesus foi por toda a humanidade. Foi pelo Heitor que está aqui no primeiro banco. Foi por mim. Foi por todos que estão aqui. O sangue de Jesus é poderoso para perdoar pecados e nos tirar da dor. É fácil? Não é fácil. Às vezes precisa tomar algumas decisões, às vezes precisa deixar algumas coisas ou começar a fazer outras. Mas Jesus é a solução. Esse homem, ele perguntou para a pessoa certa e ele recebeu a resposta correta. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Versículo 32, e lhe falaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E ele, tomando-os naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas, e em seguida ele foi batizado. Aquele carcereiro foi batizado. Não foi para a igreja para ser batizado, foi batizado lá na casa dele mesmo.
foi batizado. Ou talvez lá no presídio. A Bíblia não é tão clara, porque diz no versículo 34, então, levando-os à sua casa. Então, talvez foi lá dentro da prisão mesmo que ele foi batizado. Levando-os para a sua casa, ele colocou alimento diante deles e regozijou-se, crendo em Deus, com toda a sua casa. Mais uma vez, aquela frase, quem não vem pelo amor, vem pela dor, não está na Bíblia. Mas parece que a Lídia veio pelo amor e o carcereiro veio pela dor. Volto a dizer, muita gente na dor não vem mesmo assim. Muita gente no amor também não vem. Mas essas duas histórias são interessantes, porque agora começa uma igreja em Filipos. E quem que vai participar da igreja de Filipos? A Lídia. A Bíblia não fala sobre esse começo da igreja, mas eu fico imaginando, na mesma igreja, a Lídia, que era vendedora de púrpura, que era um tecido caríssimo, é como se ela fosse hoje dona de uma grife famosíssima. Como dizia uma amiga aqui, carésima, né? Com roupas carésimas. A Silvana brincava. A Lídia, de repente, começou a frequentar na mesma igreja com o carcereiro que se converteu lá dentro da prisão. Uma se converteu buscando, orando, ouvindo a palavra, outro se converteu num momento de desespero. Igreja é um lugar de unidade. Você vai encontrar nordestino congregando na mesma igreja com paulista. Você vai encontrar brasileiros adorando a Deus junto com argentinos. Você vai encontrar ricos que às vezes cantam num coral e o regente é pedreiro. Você vai encontrar gente de cores diferentes, de camadas diferentes, gente de lugares diferentes, frequentando na mesma igreja como família. A igreja faz isso. Se você olhar o grupo que Jesus deixou, não só os 12, mas todo aquele grupo que andava com ele, eram mais de 500, tinha gente, mulheres simples, mas tinha mulheres ricas. Tinha pescadores, mas também tinha gente que tinham outras profissões, mas todos discípulos de Jesus. A igreja faz isso. A igreja consegue juntar no mesmo lugar pessoas diferentes. E os que são autoridade na política não gostam disso. Quer ver uma coisa? Os primeiros tratamentos de saúde, quando aconteciam aquelas epidemias, tem várias pestes que aconteceram no mundo, algumas mataram muita gente. Aonde que as pessoas iam buscar tratamento? Na igreja, nos conventos, nos mosteiros. E eles eram tratados e curados por pessoas que eram do cristianismo, que tratavam com amor, com oração, com cuidado, e elas ficavam curadas. E aí a igreja foi crescendo no conceito da população. E os políticos, com ciúmes, começaram a dizer, não, isso não está certo, o povo está buscando atendimento de saúde lá nos cristãos. E aí tomaram a decisão de fazer hospitais públicos, para que as pessoas não fossem para as igrejas. E aí você sabe o que acontece com o hospital público, que geralmente é um lugar onde eles conseguem enriquecer. As primeiras escolas também eram nas igrejas ou nos grupos cristãos. As pessoas iam para lá para aprender a ler e escrever. E isso fez com que a população admirasse a igreja. E aí os políticos decidiram que não está certo.
O povo está aprendendo a ler nas escolas, nas igrejas, aliás. Vamos fazer escolas para que as pessoas aprendam aquilo que a gente quer que eles aprendam. A igreja cristã, ela é mal vista por muitos políticos, porque eles prometem colocar todas as pessoas no mesmo nível. Eles prometem nivelar as pessoas, juntar as pessoas. Só que onde é que isso acontece? Nas igrejas. É nas igrejas que as pessoas crescem juntas. A pessoa vem, às vezes não sabe ler, alguém ajuda a aprender a ler, às vezes é um mau empregado e a igreja começa a dizer, olha, você tem que trabalhar para o seu patrão como se Jesus fosse o seu patrão, é isso que diz a Bíblia, isso sim está na Bíblia, tá? Sirva seu Senhor como se Jesus fosse o seu gerente. Não está gerente na Bíblia, né? Mas é nesse sentido, você vai trabalhar, trabalha direitinho. O horário de entrar, o horário de sair, o serviço que você tem que fazer. Quando chegamos aqui, tinha um grupo que trabalhava assim, só na hora que o chefe estava olhando. E a hora que o chefe não estava olhando, ficavam enrolando. E a gente começou a ensinar isso, eles falaram, é assim, é? Sim, é assim, o crente tem que ser um ótimo funcionário. E aí eles mudaram e começaram a melhorar nos empregos. Na igreja, as pessoas se ajuntam e crescem juntas, mas vários grupos políticos, eles dizem, nós vamos nivelar todo mundo, e nivela por baixo. Começam a dizer, o médico vai ganhar igual o mecânico. Mesmo o salário. Não é o mecânico vai subir para o salário do médico, mas é o médico vai descer para o salário do mecânico. Aquele funcionário alto da empresa, o salário dele vai descer para o salário dos mais humildes. Vai nivelar todo mundo. Estava vendo alguém que foi para um país desses e o garçom era médico. E ele perguntou, mas por que você é médico e está trabalhando de garçom? Isso em Cuba. E ele disse, é porque às vezes sobra alguma comida e eu consigo levar para minha casa. Porque se ele trabalhasse como médico, ele ia ganhar a mesma coisa que trabalhando como garçom, só que no hospital não sobrava comida. Então ele preferiu trabalhar de garçom. Vários países acontecem isso. E a igreja, que está em muitos países, o cristianismo está em muitos países, e o cristianismo sabe como funcionam as coisas em outros países. Nós temos, por exemplo, igreja na Venezuela. Você tem orado pela Venezuela? Eu tenho orado pela Venezuela. Nós temos igreja do Nazareno lá na Venezuela. E eles passam dificuldades. Mas recentemente, o presidente de lá descobriram 700 milhões de dólares em outros países que ele tinha de bens. 700 milhões de dólares. E a população lá passando necessidade. É por isso que o cristianismo é tão perseguido, porque o cristianismo, além de juntar as pessoas e ajudar para que todos cresçam, para que casem e consigam continuar casados, para que formem filhos e ensinem os filhos a serem, vai estudar, vai aprender, vai ser um bom profissional, e de repente os filhos começam a crescer e se tornam médicos e começam a... No cristianismo, todos crescem juntos. Pessoas de classes sociais, de cores diferentes, crescem juntos. E o que eles prometem, eles não cumprem. E eles querem exterminar a igreja, porque também a igreja avisa, olha, não é o que eles estão prometendo, porque lá no país tal, nós temos informações, nós temos cristãos lá, nós temos cristãos, quando, por exemplo, era a Rússia, nós tínhamos cristãos lá na Rússia, que diziam como que era a coisa lá. Na China,
A igreja cristã mandava notícias do que estava acontecendo na China. Nesse capítulo 16, nós temos uma vendedora de púrpura e um carcereiro. Ambos se convertem e se tornam discípulos de Jesus. Eu não sei como está a sua vida hoje, mas eu quero te dizer que a resposta é a mesma para quem está bem de vida e para quem está mal de vida. Para quem está com casamento bom, para quem está com casamento perigando. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Cristo é a solução. E depois de você ser salvo, se você caminhar conosco, você vai aprender na Bíblia muitas coisas que vão te dizer, faça isso, não faça aquilo. Você mesmo vai aprender e vai crescer. Você vai descobrir algumas coisas que Deus espera que, se você fizer, Ele vai abençoar. Vamos abaixar a cabeça e vamos orar. Ó Deus, esse capítulo de Atos nos mostra que o Senhor ama tanto os ricos quanto os pobres. O Senhor ama os brasileiros, mas ama também os que estão lá no outro lado do mundo. O Senhor ama, ó Deus, aqueles que estão hoje servindo a outros deuses, e o Senhor quer que eles sejam alcançados pelo cristianismo, para descobrirem que só há um Deus vivo e verdadeiro, o Deus da Bíblia, para que eles sejam libertos, transformados, para que eles possam deixar tudo aquilo que os puxa para baixo, e que eles possam crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, para que eles possam, ó Deus, na tua bênção, conseguir empregos melhores, conseguir abrir próprio negócio e administrar de forma correta. Senhor, para que eles possam ter uma família melhor. O Senhor tem feito milagres em muitas famílias aqui, Senhor. O Senhor tem trazido tempo novo para muitas pessoas aqui, mas o Senhor também pode trazer para outras famílias. A resposta é a mesma. Ó Deus, tem famílias de ricos, mas que em casa eles comem miojo porque não tem dinheiro. Eles só apresentam riqueza por meio de um carro importado, mas em casa eles passam dificuldade. Em casa eles não têm paz, em casa eles não têm amor. Ó Deus, que a mensagem de salvação em Jesus Cristo, que é para todos os homens, para todas as mulheres, independente da classe social, independente da cor, independente da origem, independente da história familiar, todos nós podemos ter uma nova vida em Cristo Jesus e sermos salvos, e essa obra alcançar os nossos. E juntos, como cristãos, juntando a nossa igreja com outras igrejas, com o povo de Deus do Brasil e do mundo, orando uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros, ó Deus, juntos crescermos. Sabemos, ó Deus, que muitos odeiam a igreja, porque a igreja fala de Deus, a igreja fala de esperança, e eles não creem em Deus. Eles não gostam da igreja porque a igreja fala de Deus e eles acham que Deus não existe. Eles não gostam da igreja porque a igreja consegue juntar brancos e pretos na mesma igreja. A igreja consegue juntar pessoas de estados diferentes na mesma igreja. A igreja consegue pôr pessoas sentadas no mesmo banco, o rico com o operário, o rico com aquele que está passando dificuldade, e juntos podem crescer, um abençoando o outro.
Senhor, abençoa a igreja, guarda a tua igreja. Eles querem destruir a tua igreja. Igreja que tem lídias e tem carcereiros. E o Senhor pode transformar as famílias que estão aqui. Alguns estão passando por tempos difíceis, gostariam de uma solução. Alguns talvez estão precisando de um milagre, de um emprego novo. Talvez tenham sonho de voltar para a cidade de onde vieram. Talvez tenham sonho de morar no outro lugar. Talvez tenham sonho de trabalhar no outro lugar. Alguns têm sonho de conseguir formar uma família e ter filhos e cuidar deles para que eles cresçam saudáveis. Para todas as situações, a resposta é a mesma. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Essa mesma palavra de Paulo ao carcereiro, ela é para você hoje. Você está querendo Jesus na sua vida? Chega aqui na frente, nós queremos orar por você. Você está precisando de direção, está precisando mudar algumas coisas, chega aqui na frente, creia. Está passando por tempos difíceis, creia que Deus pode te tirar desse tempo difícil, venha aqui na frente. Nós queremos orar por você. Mais alguém? Chega aqui na frente para a gente orar. Ajoelha aqui, conversa com Deus. Elisete vai te ajudar na oração. Mais alguém quer chegar? Abra a sua vida para Jesus. Deixa Jesus entrar. Deixa Jesus te conduzir. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ele sabe qual é a necessidade que você tem. Ele sabe. Não precisa dizer para mim. Não precisa dizer para mim qual é o pecado que você está tendo dificuldades de vencer. Não precisa me contar a sua história. Mas Deus conhece a sua história. Deus sabe o que é. Eu não sei qual a sua dificuldade. Eu não sei o que é que tem trazido esses desejos de resolver a situação de uma forma trágica, mas não é a solução. A solução está em Cristo e Ele hoje quer entrar e te ajudar a resolver esses problemas. Mais alguém quer chegar? Nós vamos orar. Não quero forçar ninguém. Eu quero que você tome decisões conscientemente. Deus, obrigado pela minha irmã que chegou aqui à frente. O Senhor sabe qual o momento da palavra de hoje, ou o que foi que o Espírito Santo ministrou ao coração dela. E nessa noite que o Senhor seja o livramento. Que o Senhor mostre para ela o caminho que ela deve seguir. Que o Senhor conduza a minha irmã nessa trajetória, que não é uma trajetória fácil, porque o caminho é estreito, a porta é estreita, o caminho é estreito. Serão necessárias algumas decisões diárias, e, ó Deus, que o Senhor esteja conduzindo, para que, à medida que ela for caminhando na tua direção, que ela perceba que tomou a decisão certa. Ao ponto dela mesma convidar familiares, amigos, conhecidos, para que possam experimentar também esse caminhar na tua direção. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmã.